O nosso trabalho é sobre os 5 P's da estratégia de Mintzberg. O autor apresenta que a empresa desenvolve sua personalidade, assim como os indivíduos desenvolvem seu caráter, interagindo com o ambiente externo e interno. Ele define a estratégia em 5 definições, denominadas 5 P's da estratégia. Estratégia como um plano, pretexto, padrão, posicionamento e perspectiva. A estratégia como um plano. A estratégia como um plano é abrangente, integrada, com a finalidade de garantir que os objetivos básicos do empreendimento sejam alcançados. É também um conjunto de diretrizes elaboradas para lidar com determinada situação. Como, por exemplo, o que uma empresa deve fazer para dominar o mercado. Também possui 2 características principais, que são preparadas previamente as ações para as quais se aplicam e são desenvolvidas conscientemente e deliberadamente. Bom, a estratégia como um plano é entendida como sendo um curso de ação, algo intencional e planejado, através do qual se busca objetivos predestinados. Esta estratégia nada mais é do que um plano, que por si só não é suficiente. Portanto, foi preciso criar outras 4 estratégias, que são um complemento da primeira. É a estratégia do pretexto. Ela é a segunda dos 5 P's de Mintzberg, então muitas vezes ela não tem um objetivo determinado, mas conforme vai surgindo oportunidades, a gente vai aproveitando elas. Então, para aproveitar, a gente precisaria de uma estratégia. Então, a estratégia ela age, né, como uma manobra para eliminar ou enfraquecer o concorrente. Então, ela pode ser utilizada como instrumento para lidar com a competição em que a empresa possa estar enfrentando ali no momento. O Maitzberg diz que tirar o melhor dos concorrentes pode ser a parte estratégica. Então, a estratégia pode ser um truque, assim como ela pode ser um plano. Então, se o supermercado ele quer abrir uma filial e o concorrente ele quer que fique receoso, então ele abre numa região, assim o concorrente fica com o pé atrás e os dois acabam não se dando bem, mas eles não acabam se enfrentando naquela mesma região. Então, nenhum dos dois acaba sendo prejudicado. Um exemplo que seria, então, nas oportunidades a gente vai utilizar a estratégia como pretexto. No combate aos riscos também. Então, se uma empresa ela está passando por alguma crise naquele momento, mas ela não deseja demitir os funcionários, então ela pode criar algumas estratégias para não deixar eles desempregados, não demiti-los. Então, poderia ser redução de carga horária ou redução de salários. Assim, todos se manteriam dentro da empresa. Então, em resumo, a estratégia como pretexto, ela pode ser uma tática que pode surgir de uma necessidade, sendo essa necessidade positiva ou negativa. O terceiro P é o padrão. A estratégia é um padrão, especificamente um padrão em conjunto de ações. Por essa definição, quando Picasso pintou em azul durante algum tempo, isso era uma estratégia, assim como foi o comportamento de Henry Ford quando ele fabricava seu modelo T somente na cor preta. Em outras palavras, por essa definição, a estratégia é consistência no comportamento. Se, como planos, elas são propositais ou deliberadas, como padrão, elas são emergentes, surgindo muitas vezes sem intenção. Imagine que um funcionário ele adota uma postura ambientalmente responsável e a empresa resolve incorporar melhores práticas de uso e reciclagem de materiais como diferencial competitivo. Isso é possível e muitas empresas fazem, ou seja, elas transformam padrões de comportamento em estratégia. Nesse sentido, aproveita o know-how dos seus funcionários para identificar padrões que possam ser transformados em alguma vantagem competitiva, valorizando o aprendizado e a experiência de cada pessoa. Como exemplo de padrões estratégicos dentro de uma empresa, podemos citar o padrão de atendimento, o padrão de preço e o padrão de promoção. O quarto P se refere-se ao P de posição.
A estratégia como posição é uma forma de localizar a empresa no seu meio ambiente, melhorando sua posição, onde a organização busca um nicho ou área que atua, estabelecendo um posicionamento que lhe permita sustentar e se defender sua posição, definindo como a empresa será percebida. As empresas podem estabelecer seu posicionamento em mercados não explorados ou em mercados que apresentam potencial de crescimento. Já outras empresas preferem se posicionar de forma que o mercado apresente alguma facilidade geográfica ou tecnológica ou de forma que os produtos ou serviços sejam diferenciados. Podemos citar como exemplo a Google, a Coca-Cola e a Apple como empresas que utilizam a estratégia de posicionamento. No caso da empresa Google, ela é voltada mais para as políticas de gestão de pessoas, bastante flexíveis para atrair e reter talentos. Já a Coca-Cola é a pioneira quando o assunto é posicionamento de mercado, onde ela sempre investiu em campanhas que apelavam para o consumo da bebida com o acompanhamento dos bons momentos de família. A Apple é uma empresa mais voltada para os produtos diferenciados, onde ela utiliza a extrema qualidade. Ela aposta na estratégia que coloca como a única no mercado, transformando o sonho de consumo e ganhando um valor elevado. O quinto P é perspectiva. A estratégia também pode ser implementada a partir de um ponto de vista, uma perspectiva interna da empresa sobre um determinado assunto ou situação. Por exemplo, quando não há alternativas a não ser reduzir o quadro de funcionários, também é possível adotar uma postura positiva e aberta a mudanças, realizando outsourcing, reestruturações internas e adoção de tecnologias para automação. Obviamente que essa postura depende fortemente da cultura organizacional e das lideranças, que devem ter o poder de influenciar os demais e promover mudanças sem muitos atritos. Nesse caso, é fundamental fortalecer a comunicação interna para que haja compreensão geral da organização sobre a situação que está por vir. É uma estratégia de ordem conceitual. Para visualizar o seu emprego, é possível pensar em um cenário que se tem tornado cada vez mais comum no contexto do mercado atual, como quando a empresa do setor cosmético se afirma a favor da natureza, focando em produtos sustentáveis, ou pela diversidade da sociedade, apresentando pessoas de diferentes culturas, gêneros, opções sexuais e cores de pele.